Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Então, hoje é a aula 27, nós vamos dar continuidade ao capítulo que nós estávamos na semana passada, que é da vida espírita. Lembrando para vocês que hoje nós vamos resumir 101 questões, tá bom? Então, assim como nas outras aulas, vocês podem assistir porque esses vídeos estão disponibilizados no YouTube a hora que vocês quiserem. Existe o livro onde contém todas as questões. Como são 101 questões, a gente acaba fazendo um belo resumo e acaba deixando de incluir, de repente, alguma dúvida de vocês. Então é sempre importante, é mais um reforço, que a gente acompanhe essas aulas, inclusive com antecedência, que a gente leia esses capítulos antes de assistir a aula. Mas mesmo se assistir a aula primeiro, que vá ao livro depois, tá? Porque dali vão ter dúvidas que vocês mesmos têm e que as respostas já estão no livro, tá? Só uma introduçãozinha para a gente otimizar a informação e aprender ainda mais, né? Essa vontade de aprender, essa curiosidade que a gente tem, que a gente possa ir atrás dessas perguntas que estão no livro dos Espíritos. Então, na aula de hoje, nesse capítulo, então, a gente dividiu, né? Faz 2 semanas que a gente está abordando esse capítulo, hoje nós vamos finalizar. Então, nós vamos falar hoje nas escolhas de provas, as relações do além-túmulo, simpatia, antipatia entre os espíritos, a recordação da existência corpórea e comemorações dos mortos. Então, vários assuntos distintos em relação à vida espírita. Vamos à primeira, então, que é escolhas de provas. E logo no início dessa sessão de perguntas, os espíritos já começam a utilizar essa palavra que é o livre-arbítrio. Nós já falamos na semana passada. É um mecanismo que Deus criou junto com várias outras leis, que é o livre-arbítrio. É importante que a gente possa fazer ou tenha as ações por livre e espontânea vontade. Se assim não fosse, nós não seríamos responsáveis pelas consequências, né? Então todo pai, né, toda mãe tem um momento que vai deixar o filho fazer algo, né? No início a gente acaba dizendo não, não faz isso, não faz aquilo, protege a cabeça, às vezes é um bebezinho, vai entrar debaixo de uma mesa, de uma cadeira, a gente fica preocupado porque essa criança ela não tem ainda condição de se cuidar 100% do seu corpo. Então, nós nos responsabilizamos por essa criança, por esse bebê. Mas chega algum momento em que nós sabemos que a criança, de repente, vai se machucar ou vai ter algum tipo de problema, mas que nós temos que ter essa liberdade para que a criança possa fazer as suas escolhas e que através dessas escolhas elas mesmas tirem as suas próprias conclusões. E é importante que isso aconteça. Dessa mesma forma é que Deus nos permite que a gente possa ter infinitas possibilidades e escolhas. Através dessas escolhas é que nós nos responsabilizamos das consequências. E conforme nós vamos escolhendo, né, nós temos consequências, condições que geram a partir dessas escolhas. Se nós não gostamos, né, daquele caminho que nós escolhemos percorrer, nós vamos identificar e nós mesmos vamos perceber, por uma questão de aprendizagem, que este não é o caminho. E que por livre e espontânea vontade, nós vamos mudar a rota. Assim a gente faz a vida inteira. E é dessa forma que nós aprendemos. A gente só aprende caminhando, fazendo, errando e aprendendo. Se a gente já sabe algo, a gente acerta, ok? Mas se a gente não sabe, a gente vai errar e aquilo vai gerar aprendizagem. Então tudo é positivo nessa lei do livre-arbítrio. Olha a pergunta: tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da sua vida terrena? A resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, sim, o espírito tem consciência e sabe
qual vai ser as suas provas que ele vai cursar ao longo da vida. É óbvio que a gente vai ampliar essas dúvidas e que a gente vai aprofundar um pouco mais. Cada caso é um caso, né? E assim como a gente falou, quando existe um espírito ainda muito imaturo, obviamente que ele não tem condições de ter o livre-arbítrio completo de escolher 100%, né? Porque ele não é capaz de ter boas escolhas. E é obviamente que Deus e os espíritos superiores é que coordenam essas primeiras encarnações ou essas primeiras provas. Mas vai chegar um momento de maturidade espiritual onde nós mesmos temos a capacidade de escolher o que nós queremos passar nesta vida e nas próximas. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Olha que pergunta que já nós falamos em várias outras vezes, da importância da gente desatrelar o conceito de castigo, né? Olha que interessante. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo, ou seja, existe a mão de Deus em tudo que acontece. Né? No bem e no mal que existe, naquilo que nós enxergamos, existe a mão de Deus, obviamente. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Então não existe castigo se a escolha é minha, mas é conveniente, como um espírito ainda imaturo, eu colocar às custas de Deus este castigo. E é por isso que por muitos séculos nós colocamos em Deus a conta, né, de que ele é que vai nos impor este castigo. Mas, meus queridos, este castigo, este sofrimento é a própria consciência nossa dizendo não, tá certo, tá errado. Eu tenho que mudar. Mas ainda não temos às vezes condições completas, plenas de conseguir deixar de sofrer. Mas este castigo não existe, não é Deus nos castigando, né? Nos colocando para ajoelhar em milho, né? Não tem castigo. São as nossas próprias escolhas e nós colhemos o que plantamos. A todo momento nós estamos plantando. Nós temos várias sementes nas nossas mãos. Só que pela nossa invigilância, nós seguimos plantando sementes de discórdia, de ciúmes, de inveja. Às vezes nós não aramos, não limpamos a terra, não colocamos água e quando vê começa a surgir essas ervas daninhas. Isso tudo é consequência das nossas ações ou das nossas omissões perante a vida, perante nós mesmos. E isso tudo tem a ver com as nossas escolhas. Não tem a ver com Deus. Nós temos todas as condições de plantar e de colher inúmeros frutos maravilhosos. E isso é, na verdade, o que a gente chama de florescimento humano, né? Dessa realização espiritual, nós temos condição de desenvolver, de sermos, de termos bem-aventuranças, né? De sermos bem-aventurados nas nossas atitudes, nas nossas ações. Mas a gente tem que estar ciente disso tudo. Nós temos um poder nas nossas mãos. Tudo nos é permitido e a gente tem um poder infinito. Só que a gente tem que saber plantar e colher. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terá de andar cautelosamente, porque há muita probabilidade de caíres. Olha a resposta dos espíritos em relação às nossas escolhas. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Né? Então, é possível que a gente não caia. E se a gente cair é porque realmente a gente não viu, a gente não teve a capacidade de identificar esse buraco na estrada. Se ao percorreres uma rua uma telha cair na sua cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz, né? Antigamente, ou até hoje, se fala tudo está escrito, né? Como se fosse um determinismo. Não. Existem a todo momento causas e condições em que nós, inconscientemente ou conscientemente, criamos as condições que nós temos. Isso nós chamamos de karma,
né? O karma é essa plantação, é essa semente que a gente joga a todo momento. Existem karmas que a gente colhe em segundos, existem karmas que a gente colhe em várias encarnações, né? Se a gente tem uma vida desregrada, pode ser que a gente vá ter realmente a colheita dessa ingratidão pelo nosso próprio corpo na próxima vida. Pode ser que a gente tenha uma vida, inclusive, com muita saúde, mesmo nós abusando do nosso corpo. E nós podemos morrer muito velhos, enfim, vai depender de várias causas e condições. Mas com certeza nós iremos colher os frutos que nós plantamos nessa existência. Olha, interessante. Como pode o espírito que em sua origem é simples e ignorante e carecido de experiência escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por suas escolhas, né? Então, essa pergunta é, poxa, e se o espírito ele é ainda muito ignorante, como é que ele vai ter, né, boas escolhas? E a resposta, óbvio, que ela é muito lúcida, né? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Imagina, né? O pai empurrando a criança a andar de bicicleta. Vai chegar um momento em que ele vai deixar a criança andar sozinha. Pode ser que nesse início ela vá cair, vai ralar o joelho, mas só assim que ela vai aprender a pedalar. Quem pedala é a criança. O pai está ali amparando, ajudando, incentivando, sempre, mas o nosso caminho é a gente que percorre. Pouco a pouco, porém, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, deixa o Senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho. A isso é que se pode chamar a queda do homem, né? E eu usei esse desenho ali pra gente, porque é um exemplo bem clássico, né? Conforme a criança vai criando confiança, né? Ela sai de casa para andar de bicicleta, o pai não precisa nem saber. Ela dá uma volta na quadra, dá duas, dá três. Mas é importante que ela esteja sempre atenta. Ela vai atravessar a rua, vai passar por buraco, mas eventualmente, num erro, num descuido, ela vai se machucar. E assim é a vida, a todo momento. O espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha, desenleado dos liames terrenais, olha que bonita essa frase. Sua visão tudo domina. Então, né, tirado aquele véu do corpo, né, sua visão tudo domina. Como a daquele que subiu a crista da serrania, né, está acima do topo. Para o viajor, o objetivo é o repouso após a fadiga. Para o espírito, a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Então, né, quando a gente sobe no pico da montanha, lá nós temos uma visão mais ampla das coisas que nós passamos, pelos percalços, pelo caminho, e dali é importante porque nós vamos ter que descer novamente. E a gente pode usar esse exemplo para todas as nossas reencarnações. Então, durante toda a nossa vida, nós estamos subindo essa montanha. Quando nós desencarnamos, chegamos lá naquele topo, onde é possível ver o que foi percorrido atrás, mas principalmente aquilo que a gente vai ter que descer da montanha para voltar para a terra firme. E isso tem muito a ver com as nossas encarnações. Quando nós desencarnamos, nós estamos mais conscientes do que nós fizemos ou deixamos de fazer. E daí que vem as nossas escolhas, que são sempre pautadas naquilo que nós deixamos de fazer ou as nossas falhas, os nossos vícios, para que a gente possa, nesse processo de aprendizagem, passar de novo por esses caminhos e não cair nos mesmos buracos. Vamos então agora para a segunda parte, as relações do além-túmulo. Hierarquia entre os espíritos. Ó, os espíritos têm um sobre os outros a autoridade, correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Gente, quando nós desencarnamos, o que manda, o que comanda o espírito, o que comanda as relações, o que comanda as motivações, o trabalho e tudo mais é a mente, é o pensamento. Então não importa se nessa vida essa pessoa ela foi
um grande chefe de uma nação, se foi um grande empresário, se foi uma pessoa humilde, se foi alguém que morou na rua, independente dessa questão social, cultural que nós temos na Terra, isso não importa. A única coisa que importa é o pensamento, é a nossa moral. E isso é irresistível, como está mesmo escrito ali. Então, se existe ah, alguém espiritualmente elevado, este vai ter uma hierarquia sobre os outros, vai ter uma capacidade e um poder, obviamente, maior que os outros. Um poder de deslocamento, de comunicação, de relação com os outros, de afazeres no plano espiritual. Quanto mais evoluído moralmente a gente tiver, mais afazeres, mais poderes a gente pode desenvolver. E esses poderes, obviamente, sendo usados, óbvio, para o bem nosso e dos que estão à nossa volta. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Uh-uh. Os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. É uma lei, é mais ou menos como a gente colocar um isopor, a gente pega um aquário, coloca uma bolinha de gude e um isopor. Tu vai colocar uma bolinha de gude, ela vai lá para o fundo do aquário. Tu vai colocar um isopor, ele vai estar boiando. É uma lei natural, né? É uma lei física que a gente não tem condição de modificar. A gente pode, inclusive, descer, né, o isopor empurrando ele, né, à medida que a gente faz essa força. E a bolinha de gude a gente vai subir, né, colocando a mão e subindo a bolinha de gude. Mas se eu soltar, ela vai lá para o fundo de novo. É a mesma coisa com os nossos pensamentos. Quanto mais terrenos eles forem, quanto mais densos os nossos pensamentos, as nossas atitudes forem, menos acessos nós teremos, né? Mais próximo nós teremos a esses lugares mais inferiores. E isso é importante, essa hierarquia, para que os espíritos de bem possam viver em harmonia em um ambiente acolhedor, aconchegante e que eles possam desenvolver as suas capacidades para em prol dos outros que estão em condições mais difíceis, né? Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a que são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, escapando aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. Então, eles ajudam nesse processo de desligamento, né? É uma graça concedida aos espíritos bons o lhes virem ao encontro dos que amam, né? Ao passo que aquele que se acha maculado permanece em insulamento, ou só tem a rodeá-lo os espíritos que lhe são semelhantes. É uma punição. Então, obviamente, que, de novo, como nós falamos antes, né? A gente planta e a gente colhe. Então, às vezes, a gente tem uma ideia de que aqui na Terra está tudo bem, nossa vida, nossas condições, condições financeiras, condições de família, independente do que for, a gente está numa zona de conforto, né? Mas se a gente não está consciente daquilo que a gente está fazendo para nós, para os outros, algum momento essa conta vai chegar, tá? E essa conta não é castigo de Deus, não. É apenas uma lei do livre-arbítrio, né? Tudo que vai, volta. Toda ação tem uma reação. E a lei do karma é justamente essa lei de ação e reação. Simpatia e antipatia entre os espíritos. Então, a relação deles na vida espírita. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos dos seres que foram inimigos na Terra? A resposta: apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, né? Se foi unicamente o interesse material que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Ou seja, se eles brigaram por alguma questão financeira, alguma questão material, ora,
os dois agora, neste momento, estão desprovidos disso tudo. Então, a causa que trouxe essa inimizade, ela desaparece. Agora, se essas desavenças, né, elas são maiores em relação a sofrimentos, a questões emocionais, espirituais, isso vai sim perpetuar, né? 297. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagram na Terra? Sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. A simpatia que a gente está falando agora é a simpatia do coração para coração, de espírito para espírito. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. Assim como na inimizade, se a gente tem, né, uma afeição por alguém, essa afeição é só de ordem física, ela vai desaparecer quando nós desencarnamos. As feições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Olha que bonito isso, né? A gente sabe que o nosso corpo ele é maleável, que nós vamos envelhecendo, que o nosso rosto, que o nosso corpo vai tomando feições de repente indesejáveis, né? Pelos padrões de beleza na Terra, mas o espírito continua cada vez mais belo internamente, mais evoluído, mais experiente. E quando nós nos afeiçoamos por alguém, pelo espírito dessa pessoa, não importa o corpo físico, né? Mas sim as coisas que ela faz e deixa de fazer, né? As ações que elas fazem, né? Esse amor que permanece, que perpetua além da existência. Uma pergunta bem interessante. As almas gêmeas, né? Isso aí sempre tem dúvida, as pessoas sempre perguntam: existe ou não existe alma gêmea? Olha a resposta. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. E se existe no mundo somente, se existe no universo somente três coisas: Deus, espírito e matéria, né? Essas três coisas são por si só a causa e condição delas mesmas. Então, elas não existe um espírito, não existe meio espírito. Eu quero dizer que existe uma individualidade, uma unidade que ela é indissociável, né? Que ela é indivisível. Então, essa individualidade, esse indivíduo, espírito, né? Esse espírito ele é único. Então, portanto, por essa lógica filosófica, a gente não existe alma gêmea, né? De que, né, um não vive sem o outro, né? Que existe, né, sempre diz, existe sempre um par de tênis para um par de pés, né? Enfim, não existe essa relação, tá? A gente é único. E por si só nós construímos a nossa própria caminho. Existem, obviamente, momentos em que nós temos aproximação, né? Existe uma afeição muito grande, uma afinidade maior entre o espírito com o outro, que pode ser desenvolvido pela eternidade, com certeza. Mas isso são dois seres inteiros e não pedaço deles, né? A resposta: não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Vamos para o quarto item: recordação da existência corpórea, né? As lembranças que nós carregamos pós a morte. O espírito se recorda de todas as existências que precederam e que acaba de ter, né? Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos, ou seja, os detalhes, ou em alguns casos, não se tem toda o desdobramento, só algumas partes, né? Lembra-se destes na medida da influência que tiveram na criação do seu estado atual.
quanto às primeiras existências, as que se podem considerar a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Olha que interessante. Isso está no nosso inconsciente. Ainda não temos acesso a essas existências. E a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam? Frequentemente. Assim acontece e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade que podem gozar como espíritos. A gente vê muito o André Luiz comentar isso, tanto ele quanto outros espíritos que ele acaba conversando durante os livros, né? Toda a obra do André Luiz tem momentos onde a gente vê espíritos recordarem dos sofrimentos que tiveram na encarnação, né? E muitos falam, nossa, hoje eu me sinto bem, não imagino o pior já foi, o pior já passou, agora eu já estou melhor, né? Passei passagem no umbral ou na vida, né? Na vida terrena, uma vida muito sofrida fisicamente ou uma privação muito grande, uma provação muito grande. Então, sim, essas lembranças de sofrimentos ainda existem, mas a gente dá realmente valor, fica feliz de saber que a gente já passou por isso e que nós estamos aonde estamos graças a esses sofrimentos que já foram atingidos e alcançados. Comemorações dos mortos, aí eu botei uma imagem, né? Existe no México uma cultura muito grande, né? No Dia dos Finados, de fazer uma grande festa, uma grande comemoração, né? Nos funerais, lembrando dos espíritos dos nossos entes queridos que já se foram. É importante, né? Porque nós acabamos de passar por isso recentemente, no Dia dos Finados, né? E que nós temos esse momento, né, durante o ano que nós nos lembramos com mais intensidade desses seres, desses nossos entes queridos, né? Como é que eles se sentem lá? Essa é o mote dessas questões nesse trecho específico do capítulo. As perguntas de Allan Kardec, olha que interessante. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? É um dia mais importante, um dia mais, né, uma comemoração solene, né, como Allan Kardec pergunta, e a resposta é: os espíritos acodem nesse dia aos chamados dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos. Então, sim, é um momento onde eles acabam respondendo, acolhendo, né, os nossos pensamentos, os nossos sofrimentos. Né? Nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Lembrando, mais uma vez, que o que comanda o plano espiritual, né, essa dimensão é o pensamento. Então, se aqui na Terra um maior número de pessoas se concentram num dia para pensar, para evocar esses entes, obviamente que eles vão estar em mais número nesses lugares. Não estarão todos, mas com certeza alguns estarão lá. O espírito assiste ao seu enterro? Essa é uma dúvida também interessante, né? E a resposta é: frequentemente assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa se ainda está perturbado. Então, sim, é possível que o espírito assista ao seu enterro. Se ele estiver já tiver durante em vida meditado sobre essa questão do desenlace, se tiver tudo ok, né, com essa relação, obviamente que ele facilmente vai poder estar presente nesse momento, né? Uh, sendo acolhido também por outros entes queridos que já desencarnaram antes, né? E vai ser um momento, claro, de tristeza, de uma despedida, né? Momentânea, mas que tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas aqueles que ainda estão perturbados ainda não sentiram, ainda não perceberam, né? Ainda é muito recente para muitos, o funeral ainda é muito recente, eles ainda estão nessa fase de perturbação
ainda não se encontram plenos, né, conscientes do que aconteceu. Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar do que no outro, né? Então existem muitas pessoas que dizem, olha, eu quero ser cremado, eu quero ser doador de órgãos, eu quero ser enterrado ou quero ser cremado, as minhas cinzas serem jogadas no mar, né? Existe uma série de exigências que nós criamos. A resposta é a afeição particular do espírito por determinados lugares e inferioridade moral. Então, essa questão, essa necessidade que a gente tem, né, de ser enterrado numa lápide, que é assim, daquela forma, ainda é uma inferioridade, né? Porque existe há uma associação uh, indevida com o nosso corpo. A gente sabe que o nosso corpo é um empréstimo, ou seja, se acabou as fichas do nosso corpo, né? Se acabou o tempo do nosso empréstimo, a gente agradece a Deus, se despede do corpo e a nossa existência segue, né? Ou seja, nós não temos mais e não há importância também esse pedaço de terra, né? Não há importância à lápide, mas ainda para muitas pessoas é importante que tenha esse momento, né, de lembrança, né, que as pessoas vão à lápide, colocam flores. Importante dizer que a qualquer momento nós podemos fazer uma oração, não há necessidade da gente ir até a lápide, né? Não existe uma necessidade no dia dos finados nós fazemos uma prece, nós podemos nos lembrar desses entes queridos a todo momento. Não precisa ter um dia no ano para a gente lembrar. E não há lugar nenhum mais importante do que o nosso pensamento de coração aberto, envolvido, enviando esses pensamentos, essas emoções para as pessoas que nós queremos, né? Então é isso, né? Nós resumimos 101 questões em 19, 20 slides. Mais uma vez, cabe a lembrança, né? A gente resumiu bem esse capítulo, ainda deixamos de fora, obviamente, muitas questões. Então, acessem lá essas perguntas no Livro dos Espíritos, porque é um assunto bem interessante, traz muitos questionamentos, muitas dúvidas, e a gente não pode ficar, né, sem as nossas respostas. Tá bom, meus queridos? Uma boa noite e agora aguardamos vocês lá no WhatsApp para a gente continuar o nosso papo.